Ela é médica, escreveu um livro sobre doenças e curas no Brasil colonial. Eu vou conversar com Cristina Gurgel. Cristina Gurgel, como é o seu... Berrante aí, tá vendo? Como é o seu nome completo, o seu nome todo, Cristina? Cristina Brandt Friedrich Martin Gurgel. Nome Meio fácil. compridinho, né? Fácil de guardar, né? Para anunciar, então, beleza. Você está lançando o livro aqui, Doenças e Curas. Isso. O Brasil nos primeiros séculos. Aqui. Isso é uma gravura da época, não, né? É uma gravura de época. É do Jean Delery, tá? Que fez aí um livro fantástico, né? Narrou aí a vida dos tupinambás, então ele incluiu, no livro dele está incluso essa Tem doenças gravura. que se perpetuam até hoje, desde aquela época, ou muitas já sumiram? Tem algumas, umas sumiram, por exemplo, uma doença da época que era comum, era a sífilis, né? Tinha bastante, né? Mas outras desapareceram completamente. Então, Sífilis trazida pelos colonizadores. Pelos colonizadores. Se Agora, bem que há toda uma polêmica em torno disso, né? Existia uma doença aqui muito semelhante à sífilis, tá? Na verdade, a bactéria que causa essa doença é muito parecida com a bactéria da sífilis. Espiroqueta? Né? É a Espiroqueta. treponema, é um treponema. Triponema, espiroqueta. Espiroqueta você já vê que é ligado a sexo, né? Pois é, mas essa doença que tinha aqui era semelhante à sífilis, mas ela não era transmitida sexualmente. Ah, não? Não. E como é que era transmitida? Pelo ar, picada de mosquito, tá? Olha. Um ao outro, assim, falando. Né? Bafo. Quer dizer, era mais grave ainda, porque a comunicação era mais fácil. Acometia crianças, adolescentes, então era uma doença bastante comum na época. E já acabou, essa já acabou? Essa acabou mais ou menos na década de 50. Eu não sei se tem fotos, tem algumas ilustrações do livro separadas, não sei se tem dessa menina. Olha que coisa essa terrível. Daí é a varíola, olha, né? Varíola. Ainda bem, graças a Deus também já foi erradicada, né, a varíola. Essa foto é de que época isso aqui? Isso aqui deve ser da década de 70, por aí, né? Que ainda tinha essa menina salvou-se, será? Não sei dizer, mas o índice de mortalidade da varíola era bastante elevada, né? Então... Será interessante a gente tentar averiguar o que houve com essa menina. O problema não é tanto a pele, né? São as infecções secundárias que ficavam na pele. E tinha uma forma também que atingia os pulmões, tá? Então, dava pneumonias graves, então as pessoas morriam dessas pneumonias, na verdade. A varíola está totalmente erradicada ou ainda está voltando de alguma maneira? O perigo está sempre aí, tá? Mas desde a década de 70 ela foi erradicada. E o perigo que a gente corre devido a mães que não querem vacinar as crianças por motivos religiosos ou Bom, por aí motivos existem naturalistas, não tem isso? Mas, por exemplo, vacina da varíola, como ela foi erradicada, tá? As crianças não têm sido mais vacinadas, porque não tem como transmitir um ao outro. Tá? Quer dizer, se surgir por acaso uma criança que venha de uma região qualquer onde tem varíola, vai ser um terror. Na verdade, o vírus da varíola, ela é guardado em alguns laboratórios dos Estados Unidos, tinha na Rússia também. É um perigo potencial você jogar, é uma arma, né, biológica, assim, terrível, né? Uma loucura isso, de arma biológica. Enfim, quais são outras doenças que você trata aqui, por exemplo, e que chegaram com os europeus? Tem especificamente? Olha, tem o sarampo, tá? A gripe, uma simples gripe aí. Não, isso dizimava. Mas estou dizendo doenças da época que não se tem mais notícia delas. Tipo essa que você falou, que é semelhante à sífilis. Sim. Existe uma doença que veio pelos europeus aí,
tifo exantemático que tinha nos navios, a bordo dos navios, matava muita gente. Era o quê? Tifo? Tá? Tifo, tá? E outras doenças mais trazidas pelos africanos, na verdade. Tem Por uma exemplo? doença chamada maculo, tá? Que era terrível. O que era o maculo? Era uma infecção intestinal, tá? E, na verdade, a pessoa tinha umas diarreias com sangue, assim, muito grande e acabava tendo a protrusão do reto para fora, assim, era terrível. Prolapso retal. Exato. Isso não... Todo mundo está assim... mas isso não tem mais. Assim. Não existe mais. Maculo. Na verdade, maculo. Essa palavra é moderna, tá? Digamos assim, veio no século XIX. Naqueles anos, naqueles século XVI, XVII, que eu abordo no livro, chamava-se doença do bicho, tá? Então, você identifica essa doença por A doença isso. do bicho... Mas por quê? Ela era causada por algum verme, alguma coisa assim? Era uma denominação comum, viu, Jô? Também achaque do bicho, mal do bicho, também eles poderiam se referir à febre amarela, tá? Mal do bicho, doença do bicho, é isso aí, bicho, tudo... Mal das bichas, era tudo assim. Tinha o mal das bichas? Tinha o mal das bichas, que era a febre amarela, na verdade. Isso aí é que na a bicha, Bahia que... Também é chamada de bicha... o verme é solitária, né? Uhum. Os vermes, em geral, podem ser chamados de bichas. E né? as filas também, em Portugal, são chamadas de bichas. De bichas, Né? Aí disse assim, não, uma vez eu estive lá, e tinha um teatro com uma fila enorme. Aí, um português, eu disse assim, poxa, que maravilha. Eu falei, mas como? O teatro lá no Brasil não tem bichas? Eu falei, tem, mas mais dentro do que fora, às vezes. Ô, Cristina. Oi. Como é que se curava o maculo? Olha, o maculo tinha duas complicações aí. Primeiro era fazer o diagnóstico. Então, para fazer o diagnóstico, eles maceravam folhas de tabaco, tá? Colocavam caldo de limão e colocavam no local da lesão. Se ardesse, era porque era... Então, eu acho que hoje em dia todo mundo sofre de maculo. Colocar uma pasta de tabaco com limão. Com limão. Por que não botar logo pimenta de vez? Olha, a pimenta fazia parte do tratamento. Esse daí... Também no local? No local. Aí se fazia o tratamento, era uma mistura de pimenta, algumas ervas medicinais, tá? O limão, tá? E pólvora. Não tinha querosene, jacaré? Não, querosene não. Pólvora? Pólvora. Isso aí não é mais uma bunda, é uma arma. Olha que eu aponto para você. E dava certo isso? Tem relatos dizendo que... Bom, a doença era extremamente grave, né? Então, se não morresse da doença, acho que morria do tratamento, com certeza. Mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas que não sofriam da doença tiravam de letra esse tratamento? Eu acho que sim, fazia o que era colocava necessário lá fazer e esperava era mais frequente entre os índios ou também nas... na verdade, é uma doença africana, né? Os africanos trouxeram, mas os indígenas, eles também foram vítimas do mal, né? E os brancos também, os colonizadores também. Também foram vítimas. Como é que o Chico, imagina, por mais feroz que seja, o cara, cadê? Tá aqui o remédio, manda! Era uma bomba, realmente. Eu acho que todo mundo fica com a doença. É diagnosticado com a doença, com um remédio desse, como é que você vai falar que não? Mas era bem grave. E era fatal. Era fatal. Vamos ver umas fotos que tem aqui no livro, por favor, mais gravuras? Aqui o que é? Aqui fala sobre o canibalismo, né? Uma maneira também de você transmitir algumas doenças, né? Então, eu chamo a atenção, por exemplo, se essas carnes fossem mal cozidas, né? Que eles faziam aí as guerras intertribais, né? E aí eles comiam o inimigo, literalmente, né? E
Por exemplo, se esse inimigo tivesse alguma doença, por exemplo, doença de Chagas, tá? Ele poderia estar contaminando aí o restante da tribo, E né? também tênias, essas coisas, assim, né? Ou algumas bactérias, alguns vírus também. Parece que a própria carne humana provoca uma doença, enlouquece a pessoa. Não, isso daí é um vírus, né? Você está se referindo ali na... Como é que é essa história? É na Papua Nova Guiné, que eles também eram antropófagos, né? Canibais. Só que eles tinham um vírus, né? E esse vírus, ele passava aí, ele ficava no cérebro, tá? Das pessoas, tá? E as pessoas que comessem esse cérebro eram contaminados. Não é a carne humana não é que a faz carne mal humana, ao outro era um vírus, ser humano? Era um vírus, né? Que podia Porque transmitir. na ficção tem sempre histórias aí, que comeu carne humana e enlouqueceu. Aí o governo proibiu, né, essa prática e não tem mais essa doença lá, né? Também o sujeito, ao contrário até, né? O sujeito para comer carne humana tem que ter enlouquecido. Vamos lá. Ou então ter passado uma fome terrível, né? Aí é da era medieval, o preparo de medicamentos, né? Era muito comum se utilizar aí várias plantas medicinais, e aí as plantas variavam conforme a região, tá? Mas se usava Mas muito... isso já no Brasil? Porque a medieval... No Brasil a gente também. não pega a época medieval. Não, mas a medicina... Era a mesma. Era a mesma, praticamente, viu, João? São ervas? São ervas e também aí eles faziam uma mistura louca, né? Então, a pólvora poderia fazer parte também, excremento de cavalo, tá? Sim. Fezes humanas também, urina, poderia fazer parte aí do Era uma seu mistura medicamento. Geral. Tá? O que mais, por favor? Aí é sobre a sífilis, né? Essa figura aí mostra aí... Porque é o seguinte, quando a sífilis apareceu, cada um se deu culpa para alguém. Então, o francês falava que era o mal espanhol, o espanhol falava que era o mal napolitano, e aí vai. Mal de Nápoles. Agora, por exemplo, aí é uma figura francesa, né? Sendo um espanhol... Tá? Que está doente com o mal de Nápoles, ou seja, os franceses estão se redimindo da culpa. Está ligado às grandes navegações, e aí está um tratamento que se utilizava, né, que era colocar um bafo quente nas partes aí para melhorar, para curar a sífilis. E né? não adiantava nada. Obviamente a sífilis tem uma coisa, quer dizer, tem no primeiro estágio, em que fica o pênis, as partes sexuais infectadas, que depois isso passa, e a quarta fase é no cérebro, a terceira, mas aí a terceira, né? A terciária, sífilis terciária, o paciente não tem ideia, pensa que está curado, né? Exatamente, porque não existem lesões, não existem lesões aí visíveis, né? Mas estão aí, né? Mas não transmite, né? Não transmite. Nesse Nessa momento já não época, transmite. não. Olha, adorei o seu livro, adorei o assunto, inclusive que você conta muito bem. Eu conversei aqui com a Cristina Gurgel, que está lançando pela editora Contexto, Doenças e Curas, o Brasil nos Primeiros Séculos. Cristina, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.